É uma bênção ter connosco aqui mais uma vez e quero pedir mais uma vez uma salva de palmas ter aqui os Madrigal connosco. Fomos ricamente abençoados logo ao arrancar a reunião. É um prazer ter-vos aqui connosco, são muito, muito bem-vindos. Quero também dar as boas-vindas se estás aqui pela primeira vez, também és muito bem-vindo. Hoje é como um presente para nós. Temos a bênção de podermos estar todos juntos e poder receber e ter também bênção de outras igrejas a vir abençoar-nos aqui. Tem sido um privilégio conhecer também o Daniel e o André ao longo para mim, pessoalmente, nestes últimos 3 anos, de podermos começar a construir relacionamentos, amizades, ver o que Deus está a fazer nas suas igrejas, podermos compartilhar histórias e sermos encorajados em fé. É um prazer tê-los aqui connosco também. E hoje vamos ter o privilégio de ouvir do Sidney. Sidney é um amigo de pré-Covid, acho que conhecemos o pré-Covid numa reunião ali no Porto, desenvolvemos esse relacionamento durante o Covid por Zoom, não é? E temos vindo a tê-lo aqui na igreja já algumas vezes. Sidney tem um desejo enorme de poder ajudar as igrejas aqui em Portugal. E tem feito um trabalho notável com muitas das igrejas aqui em Portugal, igrejas com quem nós temos podido também relacionar-nos ao longo destes anos. Tem sido um encorajamento para nós, para o meu irmão, ao ir ali em Alphaville também. Tem sido bom termos retiros de pastores onde temos sido encorajados. E eu sei o coração que o Sidney tem por esta nação, o desejo de ver Deus a mover nesta nação. E é um privilégio enorme tê-lo aqui connosco. Eu quero pedir, vamos dar uma salva de palmas de agradecimento ao Sidney e vamos receber da palavra de Deus através dele hoje. Ainda bem que estava desligado. Eu disse, obrigado, Andrew. É que os dois são parecidos, só que não, né? Eu vou na mão hoje, eu nem vou usar essa estante, viu? Obrigado. Vou voltar ela ali. Boa noite, gente. É que eu já venho aqui e já me sinto em casa agora, né? A gente se conheceu em 2019, quando a gente fez uma reunião de pastores ali na igreja de Cedo Feita. E o André tinha juntado esses pastores e apareceram os 2 irmãos lá, o Andrew e o Peter. E a gente se conheceu e a gente estava armando no bom sentido, combinando um projeto que íamos reunir várias igrejas portuguesas para a gente caminhar durante 3 anos juntos e temos essa troca de experiência, de conviver. Porque a gente estava entendendo de Deus que Deus estava mandando a gente para Portugal, não para morar aqui, mas para conviver com as igrejas portuguesas. Nada contra os brasileiros que estão aqui, mas a gente precisava trabalhar com a igreja portuguesa, porque aí a gente vem ajudar a igreja, servir a igreja portuguesa. Enfim, combinamos, só que aí veio uma coisa chamada pandemia. Nós tínhamos uma passagem programada para cá em abril, depois já íamos na sua conferência, estava tudo combinado. E fechou tudo em março, então não teve viagem. E nós ficamos conversando. Eu lembro de várias vezes com o pastor Mike, os meninos, carinhosamente chamados de meninos, né? A gente fazendo Zoom para se conhecer, para o que a gente pensava, como era a nossa teologia, etc. e tal. Passou e a gente começou, em outubro de 21, o nosso primeiro retiro foi aqui em Penafiel. Um hotel, a gente trouxe os pastores de vários lugares de Portugal. Essa turma caminhou por 2021, 22, 23 e 24. Essa viagem nossa agora é o encerramento dessa turma. E a gente agora vai ter uma conferência semana que vem, o pastor Mike fala lá, na sexta e sábado, na Target, ali em Lisboa, na Casa da Cidade. Teremos metade português, metade brasileiro, falando na conferência. Vai ser muito interessante e a gente encerra esses 3 anos, 4 anos desse ciclo. Mas começamos um novo ciclo. Novo porque tem outros pastores portugueses começando com a gente. Novo porque a gente está expandindo para a Espanha também. Deve nascer uma turma ibérica. Essa aqui era só portuguesa. Agora deve nascer uma turma ibérica, Portugal e Espanha. Eu sei que portugueses e espanhóis têm as suas tretas aí, né? Mas a gente não tem. É bom de ser brasileiro que é isso. Não tem nenhum problema com o espanhol, nenhum problema com o português. E a gente quer também apoiar, porque a gente entende que a Europa não é um pós-cristã. A Europa é pré-avivamento. Vocês lembram disso? Acho que eu falei sobre isso na última vez que eu vim aqui. A Europa é pós-cristão, o europeu não conhece Jesus. Não, nada disso. A Europa é um pré-avivamento. Vocês acreditam nisso?
Amém? Esse amém está meio fraco. Vocês acreditam nisso? Amém. É impressionante, Peter, pastor, Maria João. Quando a gente começou a vir aqui, não por causa da gente, eu tenho certeza que não é por causa da gente, mas Portugal tinha 0,6% de evangélicos. O último censo, vocês se lembram quanto foi? 2,6%. Ah, mas é brasileiro que está chegando. Graças a Deus pelos brasileiros que estão chegando. Porque eles vão misturando com os portugueses e vai dando certo, né? E os ingleses chegaram e deram certo. Misturou inglês com português, deu certo. Ainda dá trigêmeos ainda. Então, que venham brasileiros. Ah, mas são africanos. Que venham africanos. Que venham pessoas que Deus quiser mandar para somar com a igreja portuguesa e expandir o evangelho nesse país. Amém, irmãos? Hoje eu conheci a Sara, você que se converteu, foi batizado no último batismo. Você é o marido dela? Não? A Sara foi batizada no último batismo da igreja, que é sua amiga, não é isso? Olha que coisa. Eu vou guardando as histórias. E tem muitas Saras para ser alcançadas nesse país. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que vão se converter, que vão encontrar Jesus, entregar a sua vida para eles. Para isso que a gente está aqui. O nosso grupo tem um madrigal, mas tem uma parte que não é um madrigal. Nós estamos em 20 pessoas, que a gente entendeu. Nós estamos andando, começamos ontem, chegamos ontem. Hoje nós tivemos 2 cultos ali em Cedo Feita. Amanhã tem um concerto lá à noite. E a gente vai conjugar um pouco de turismo em Portugal, gastronomia portuguesa, com o trabalho. Eu queria que todo o grupo ficasse em pé. Você já agradeceu, mas eu queria que o pessoal visse. Olha que turma bonita. Tem 20 aqui e vai chegar amanhã, chega mais uma pessoa e na quinta-feira mais 2. São 23 pessoas. De novo, uma salva de palmas para eles. E é muito legal. Esse grupo tem o seu Adelmo, ele tem o motor mais potente, 8.2. 8.2, olha ali. Do lado dele a dona Cleide, a sua esposa, e ela é brava, 7.9. E tem o filhinho do Samuel e da Mônica que tem 8. Então, o nosso grupo é literalmente de 8 a 80. Né? De 8 a 80. Muito obrigado, gente. Cada um pagando a sua passagem, dedicando esse tempo para estar em Portugal, para conhecer a igreja, para servir a igreja, conviver mais aqui. E onde a gente está passando, a gente está orando, a gente está cantando. E nós estamos aqui com o coração aberto para servir essa nação. Voltaremos para o Brasil, se Deus quiser, no dia 18 de outubro. Então tem uma caminhada longa aí, são 2 semanas. Vamos passar muito bem nessa terra aqui, né? Só não posso tomar vinho. Minha esposa disse assim, não vai beber demais. Não, pode ficar tranquilo, eu só vou beber de menos. E só vou beber vinho mesmo. Pensando nessa ideia da nossa turma estar terminando, mas começando, eu tenho pensado muito sobre a igreja. O que a gente está fazendo aqui? Hoje, lá no Brasil, nós começamos uma série. Nesse domingo, começou uma série na nossa igreja. Para que existe a igreja? E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Sempre que eu venho aqui, eu mexo um pouco com vocês na missão. Eu gosto de provocar essa igreja especialmente. Sabe por que eu gosto de provocar essa igreja, Peter? Porque vocês são a igreja portuguesa que mais se parece com a gente lá no Brasil. Primeira vez que eu cheguei aqui, não que Cedo Feita tem uma outra cara, né? O Daniel se parece comigo. Aliás, fica em pé, Daniel, vem aqui. Olha, pessoal, esse pastor é português. E vê se a gente não se parece. É tão parecido que eu moro no Brasil num condomínio que quando eu vou entrar eu tenho que botar assim a cara no leitor facial. E aí o leitor facial abre, me reconhece e abre a porta. E um dia eu estava chegando com ele. Ele botou a cara e o leitor abriu o portão. Então assim, obrigado Daniel. Ele é o pastor de Cedo Feita. Eu gosto muito daquela igreja, mas quando eu cheguei aqui pela primeira vez, puxa, tem um café, depois tem não sei o quê. E a nossa igreja era assim. Você chega a ter um café, e aí você já senta no café, depois você entra no auditório e você vai se movimentando. Era um pouco maior, mas ela tem o mesmo estilo. Então, quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. E gosto de provocar essa igreja. Mas, hoje à noite, para que existe a igreja? Para que existe a igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que nós estamos aqui? Por que você saiu da sua casa hoje à tarde e veio para esse lugar? Alguém mandou? É um compromisso? Tinha que agradecer? É um compromisso religioso? Eu me sinto bem? Tem uma coisa a mais do que a gente se sentir bem. Tem uma coisa a mais da gente fazer parte de uma comunidade. Tem uma coisa a mais chamada missão de Deus. Para que nós estamos aqui? Queria que você fechasse seus olhos, eu vou orar mais uma vez. E a minha oração é que o Espírito de Deus traduza para o seu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite.
e que você saia daqui super encorajado, que você saia daqui convicto que Deus manteve você nesse mundo para uma missão especial. Deus tem algo para você e Deus tem algo para o mundo através de você. Deus, eu quero orar mais uma vez agradecendo a bênção de estar nesse lugar. Quero orar mais uma vez agradecendo a bênção dessa igreja existir, dessa comunidade existir. Obrigado porque eu sei que o Senhor é o Senhor dessa igreja, o Senhor é o dono do coração desses líderes aqui. Então, Espírito Santo de Deus, vem e fala conosco nessa noite. Traduz para cada coração o que cada um precisa ouvir. Que seja uma noite de inspiração, de encorajamento, como já tem sido. E que ninguém saia daqui sem ter a convicção de que o Senhor tem um plano especial para cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Presença que nos encoraja e nos inspira. Vem sobre nós, toca o nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero ler para vocês, para a gente falar para que existe a igreja, a gente precisa ir para um texto clássico sobre a igreja. O livro de Atos, capítulo 2, os versos 38 a 47. Atos, capítulo 2, versos 38 a 47. Estava nascendo a igreja nesse pedaço. Nesse momento da história do cristianismo, nasce a igreja se expande, a igreja é fundada por Jesus, ela é visitada pelo Espírito e ela se expande aqui. E eu disse hoje para alguns os irmãos ali, eu disse assim, olha, eu gosto dessas andanças pelas igrejas, que eu me sinto mais ou menos no livro de Atos. Quando o Sidney foi visitar o Peter, ele encontrou fulano, e aí tinha o jogador do futebol, e aí tinha a Flávia, e aí vai juntando as pessoas. Eu me sinto nessa como se eu estivesse dentro do livro de Atos e continuando essa história. Mas em Atos 2, a partir do verso 36, diz assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Existia uma verdade estabelecida. Quem era Jesus? O que ele fez aqui? Qual era a missão dele? Então, posto isso, ele é Senhor e Deus, esse que foi crucificado. Vocês crucificaram o próprio Deus. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, como viviam essas 3.000 pessoas. Imagina, num dia se converter 3.000 pessoas na Igreja Fonte em Penafiel. De repente, no domingo que vem, tem mais 3.000 pessoas nessa igreja. Foi isso que aconteceu ali. E eles se converteram. E o que aconteceu? Eles perseveravam na doutrina, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Para que existe a igreja? Eu fico pensando, para que Deus manteve a gente nesse mundo? Eu falei de manhã sobre isso. Esse mundo está chato. Vocês não acham que o mundo está chato? Guerra desproporcional, guerra injusta, a economia desbalanceada no mundo inteiro, uma questão difícil lá nos Estados Unidos, está chato nos Estados Unidos, está chato na Venezuela, aquele ditador maluco, defraudando o país, está chato no Brasil, aliás, olhem pelo Brasil, hoje é dia de eleições no Brasil, ainda está acontecendo a eleição. Prefeitos, vereadores, que a gente não sabe se vai estar certo, se o resultado que der é correto. Porque a gente tem muita dúvida sobre a integridade das eleições no Brasil. Imagina a gente chegar nesse ponto. Então está chato. Está chato a política, está chato a economia. A Europa, uma divisão grande, aquela estabilidade já não se tem mais. As guerras na África.
Isso sem contar o que está sendo feito com as nossas crianças, essa lavagem cerebral dessa famosa agenda woke que vai mexendo com todo mundo, desconstruindo a família, desconstruindo a infância. O mundo ficou chato. E por que eu fico pensando assim, por que nós estamos aqui ainda? Se nós cremos em Jesus, temos certeza da salvação, o nosso lar não é aqui, somos forasteiros aqui, somos estrangeiros, por que isso está acontecendo? E aí quando eu olho esse texto e eu vejo Jesus fundando a igreja, eu entendo que nós só estamos aqui porque Deus ainda tem para nós uma missão, uma parte da missão dele que nós precisamos fazer. Para que existe a igreja? Porque a igreja ainda está aqui. Se não tivéssemos o que fazer aqui, Deus já nos teria sacado daqui, já nos teria levado para o céu. O nosso lugar não é aqui. E aqui nesse texto é muito interessante, porque ele traz essa resposta. Para que a gente está aqui? Aqueles irmãos se converteram e eles viviam de uma maneira que nos inspira e nos ensina que nós, todos aqui, que tem a marca de Cristo, devemos viver da mesma maneira. Então, quando eu falo de igreja, para que a igreja está aqui? Eu estou falando da gente, eu estou falando de pessoas. Igreja não é esse prédio, igreja não é uma instituição, igreja não é aquela placa que está lá fora, a fonte, aquilo é o nome da comunidade. Igreja não é um compromisso social, não é um clube, muito menos um clube, nem um shopping. Se você quisesse consumir um produto, talvez era outro lugar. Com certeza seria outro lugar. Se você precisasse apenas de relacionamento, igreja é um lugar de relacionamento. Mas aqui é muito mais do que relacionamento. Para que estamos aqui? Para que nós, igreja, estamos aqui? E aí, quando eu olho esse texto, a gente olha pelo menos 4 coisas que eu queria, de uma maneira muito simples, refletir e que vocês gravassem nessa noite. Para que existe a igreja? A primeira coisa, nós existimos para a glória de Deus. Você pode levantar sua mão para cima, é bem fácil. Nós existimos para a glória de Deus. Para que nós existimos? Para a glória de Deus. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio glorificar o nome do Senhor. Você saiu da sua casa para honrar Jesus. Você saiu da sua casa não foi por causa de você, foi por causa dele. Por quê? Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E aquela igreja, ela se movimenta, aqueles 3.000 se movimentam, e no final das contas, o que acontece? Eles louvavam a Deus de todo coração. Eles partiam o pão, eles iam de casa em casa, eles vendiam as suas propriedades, mas tudo com isso com um objetivo: louvar a Deus. A gente existe para glorificar a Deus. A gente existe para que Deus, a glória devida ao nome dele, seja devolvida para ele. É muito interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos predestinados, somos escolhidos por Deus para o louvor da sua glória muito antes da fundação do mundo. Mas tem uma coisa chamada pecado. O pecado quebrou essa comunhão entre Deus e os homens. O pecado manchou os atributos de Deus em nós. Ele não retirou os atributos de Deus em nós, mas ele mancha o atributo de Deus em nós. E aí em Cristo, através de Cristo, nós somos reconectados e a gente pode de novo louvar a Deus, e a gente pode de novo exaltar a Deus, e a gente volta para o propósito original. Fomos criados para a glória de Deus. Então, uma igreja, nós estamos aqui para proclamar o nome de Deus. Nós estamos aqui para exalar o bom perfume de Cristo e proclamar o nome de Deus. As pessoas olharem para você, que é isso que você tem? Um brilho diferente nos olhos, um sorriso diferente, a glória de Deus se manifestando na sua vida. Um vizinho que conhece você vai perceber o seu comportamento diferente. O que é isso? A glória de Deus sendo revelada na sua vida. Nós existimos para a glória de Deus. Essa igreja, ela existe para a glória de Deus. Essa comunidade existe para a glória de Deus. E quando é que uma comunidade manifesta a glória de Deus? Quando ela tem Jesus no centro e todo mundo está em volta dela adorando o Cordeiro de Deus. Quando ela tem Jesus no centro e o pensamento dessa comunidade é orientado pela voz de Jesus e não pelo que a liderança ou as pessoas pensam ou querem de uma igreja. Uma igreja que honra Jesus, ela tem a voz de Jesus orientando cada passo. A voz de Jesus dizendo como as coisas devem ser. Cristo no centro e a gente em volta dele. A grande reforma, a reforma protestante que aconteceu aqui na Europa em 31 de outubro de 1517, foi um movimento do Espírito Santo de Deus para devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo. Porque a igreja tinha perdido a glória de Deus. A glória estava nas propriedades, a glória estava nas indulgências, a glória estava nos sacerdotes, e a glória de Deus não estava ali. Então diz assim, os próprios monges, nós precisamos devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo.
Isso foi a reforma protestante. A reforma que a gente vive, precisa viver, está vivendo hoje, é devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo. Cristo precisa ser o centro dessa igreja. E eu sei que é. Amém, irmãos? Mas Cristo precisa ser o centro da sua vida. Porque se Cristo não for o centro da sua vida, Ele não vai ser dessa igreja. Ele pode ser de algumas pessoas, mas não será de todo mundo aqui. Como é que Cristo é o centro da sua vida? Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 10. E aí você vai, tem João 10, 10, João 10, 22, João 10, 32. Quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As pessoas que estão seguindo Jesus, Jesus as conhece. Mas elas ouvem a voz de Jesus e começam a seguir a voz de Jesus. Você não vai ouvir a voz da religião, você não vai ouvir a voz da tradição, você não vai ouvir a voz da sua história de família, você não vai ouvir a história do vizinho, da igreja do vizinho. Você vai ouvir a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém, irmãos? Você existe para a glória de Deus. E você glorifica a Deus quando Jesus está no centro da sua vida. Amém? Primeiro propósito, então, para que existe a igreja? Vamos de novo aqui comigo? Para que existe a igreja? Mas vai com o seu dedo aqui, que você vai guardar essa mensagem. Para que existe a igreja? Para a glória de Deus. Mas tem uma segunda coisa e o seu dedo vai ajudar isso. A igreja de Jesus, para que existe a igreja? Para cuidar das pessoas que fazem parte da igreja. Para cuidar de você. Essa comunidade existe para cuidar de você. Nós precisamos cuidar dos que estão dentro. A igreja de Jesus precisa cuidar dos que estão dentro. Às vezes a gente ouve tanta mensagem encorajadora sobre missão, 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 missão. Se uma igreja olhar muito para fora e não olhar para dentro, ela vai se tornar uma igreja anoréxica. Porque quando você dá muito e não recebe, você se enfraquece e fica anoréxico. Se você olhar muito para Deus e não olhar para fora e nem para dentro, você vai ficar obeso. Porque aí você recebe, 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 não se movimenta. E aí, de uma certa maneira, quando tem esse desbalanceamento, a gente fica doente. E uma igreja saudável, ela olha para Deus, mas ela olha para si. É necessário perceber aqueles que estão do seu lado. É necessário fazer alguma coisa pelas pessoas que sentam com você na igreja. É necessário conhecer o nome das pessoas que estão aqui com você. Ah, mas eu entro lá, eu sei que essa igreja não é muito assim, vocês são bastante comunidade, vocês almoçam junto, tomam café junto, estão sempre comendo junto. Mas sempre você talvez veio aqui e fala, bom, eu vou lá naquela igreja, mas eu não quero que ninguém saiba o meu nome, eu não quero que ninguém fale comigo, eu vou entrar e vou sair e pronto. Não, isso não é uma igreja, você não está aqui para isso. Você está aqui para ser percebido e para perceber o outro. O que é que aconteceu aqui em Atos? Eles perseveravam na oração. Ele partia o pão de casa em casa, eles andavam juntos. Eles andavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades. O que esse texto está dizendo para nós? Que a dor de um era a dor do outro, que a alegria de um era a alegria do outro. Se alguém está feliz, nós vamos fazer uma festa. Se alguém está chorando, nós vamos fazer o quê? Chorar com ele. A igreja existe para cuidar um do outro. E às vezes a gente tem esquecido esse lado. A gente se preocupa tanto em ir para fora, tanto em cuidar da boa instituição, tanto alimentar o rebanho, mas a gente esquece de perceber que rebanhos são pessoas. Pessoas têm lutas, pessoas têm necessidades, pessoas têm histórias, pessoas têm questões pessoais para comentar. Pessoas precisam de atenção. Uma igreja de Jesus, ela está atenta ao movimento das pessoas e ela cuida de pessoas. É muito interessante isso. Porque hoje o que mais se reclama é porque a igreja não cuidou de mim. Eu saí de uma igreja porque ela não cuidou de mim. Às vezes a pessoa não está cuidando nem dela. Ela não está cuidando nem da casa dela. A primeira pessoa que você precisa perceber é quem está dentro da sua casa. Amém, irmãos? Puxa, Cid, você veio aqui hoje à noite puxar nossa orelha? Não, eu vim alertar para que existe a igreja. Porque senão a gente corre o risco de vir aqui todo domingo e achar muito legal. É super legal ser da igreja dos Shores, né? Eu gosto desse nome Shore. Shore é costa em inglês, né? Então eu também sou Sidney Shore, né? Sidney Costa, eu sou Sidney Shore. Sou Shore também. É legal ser dessa igreja. É legal vir numa igreja que só tem culto à noite, no domingo. Porque aí você levanta, faz todo o seu dia, fica tranquilo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus estava trazendo você aqui para muito mais do que isso. Dá uma olhada para o lado. Você conhece o nome das pessoas que estão perto de você aqui? Além do seu lado deve ter vindo com você.
Você olhou lá para trás, você viu o nome das pessoas? Você já conversou com alguém? Ou talvez você é daquele tipo que entrou aqui e não quer que ninguém saiba quem você é. E você está com vontade de ir embora agora, sair daqui correndo, antes que alguém descubra quem você é. Eu quero dizer para você, não sai daqui correndo, mas muito pelo contrário. No final dessa celebração, procure alguém da comunidade, se apresenta, se é que ninguém te conhece. Se você conhece pouca gente, hoje se apresenta para mais gente. Porque uma igreja de Jesus, nós ainda estamos aqui para cuidar do que estão dentro. Porque quando você cuida de quem está dentro, igreja forte, você fortalece a pessoa, você fortalece os vínculos das pessoas e você fortalece a sociedade. Igreja forte, sociedade forte. Igreja fraca, sociedade fraca. E quando é que a gente fortalece esses vínculos? Ao redor da mesa. Eu sei que essa igreja é boa porque ela está cheia de mesa. Está cheia de mesa. Se está cheia de mesa é porque vocês estão comendo bastante naquela mesa. Isso é ótimo. Uma igreja de Jesus, ela precisa ter mesa, mas ela precisa ter tempo de mesa. Uma igreja de Jesus, ela precisa ter diálogo, as pessoas precisam conversar. A gente acredita no poder da dialógica. E o diálogo tem uma força incrível. E a gente constrói histórias, a gente constrói soluções, a gente constrói coisas incríveis quando a gente dialoga com outras pessoas. A principal coisa que a gente constrói no diálogo são relacionamentos. E relacionamentos geram confiança. Confiança sustenta uma igreja. Amém, irmãos? Você fica nessa igreja por quê? Porque você confia na liderança dessa igreja. Você fica nessa igreja porque você confia na pessoa que trouxe você. Só tem uma maneira de uma igreja se fortalecer, que é a confiança. E confiança vem de relacionamento, relacionamento vem de diálogo, diálogo vem da mesa. Da mesa. Eu falei hoje de manhã sobre a culinária portuguesa. Quem me conhece sabe que eu gosto de mesa. Em 2020 eu fui Masterchef no Brasil. Cheguei à semifinal. Fui desqualificado porque eu era muito generoso. Me mandaram embora. Mas foi uma boa maneira de mandar embora, porque eu era generoso. Mas quando eu chego aqui em Portugal, falo assim, nossa, Portugal é riquíssimo para a mesa. Nós já comemos ontem, estreamos com bacalhau. Depois já vem logo umas dobradas. Depois vem, tem tanta coisa, arroz de pato. E aí você pode ter, o que mais? Eu queria começar ontem com arroz de tomate do Manjar, da Quinta do Manjar do Marquês. Mas estava fechado para as férias, mas vai abrir quinta-feira. Sexta-feira eu estou lá. Arroz de pato, arroz disso, arroz de polvo, polvo alagareiro. Meu Deus do céu, eu tenho uma receita para cada dia. Né? Nosso cardápio, a agenda portuguesa está completa. Mas eu quero dizer que quando a gente está em igreja, Deus tem muito mais que uma mesa de comida para a gente. O que Deus separou para uma igreja que se cuida é muito mais amplo do que a gastronomia de um país maravilhoso como esse. Amém, irmãos? A gastronomia portuguesa é maravilhosa, mas o alimento que Deus tem para o seu coração, para a sua vida, para você, através dos relacionamentos, é muito mais forte e poderoso que a gastronomia física. Então, uma igreja existe para quê? Para a glória de Deus e para cuidar dos que estão dentro. Vamos repetir isso comigo? Para que a gente existe? Para a glória de Deus, para cuidar dos que estão dentro. Mas tem mais uma coisa, o dedo tem que apontar para fora. Uma igreja existe para buscar os de fora, para cuidar dos que estão fora. É muito interessante que esse texto, eles não só ficavam entre eles, mas eles se preocupavam com uma coisa chamada testemunho. E eles viviam o evangelho de uma forma tão intensa e intencional, que as pessoas que estavam perto deles se encantavam. Puxa, o que é isso que está acontecendo com você? E elas iam caindo, aquela igreja ia caindo na simpatia das pessoas. Por quê? Porque eles faziam coisas que agradavam as pessoas. Porque eles exalavam um perfume que fazia sentido para eles. Porque o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas impactava a vida das pessoas que estavam com eles. Então nós existimos para os de fora. Tem muita gente perto de você que está esperando você falar com ele para que Jesus toque na vida deles. Já parou para pensar nisso? Deve ter gente dentro da sua casa que está precisando que você comece a orar por ele, ou que você ore mais por ele, para que ele possa se converter. Tem muita gente que nesse exato momento está indo para o inferno porque não conhece Jesus. E quem tem essa responsabilidade? Eu e você. Gente do trabalho, gente da família, gente da vizinhança, gente do seu relacionamento, gente que às vezes você não conhece. Eu gosto sempre quando eu chego num posto de gasolina, quando eu estou num lugar de serviço, que eu não conheço a pessoa, eu pergunto para a pessoa assim, e você? No Brasil a gente pode perguntar isso, não é ofensivo. Aqui talvez seja, você vai descobrir uma outra pergunta. Eu pergunto para a pessoa assim, e você frequenta alguma igreja? Quando a pessoa é evangélica, ela fala assim, eu sou evangélica, de tal igreja. Que legal, eu sou pastor. Nossa, que legal, mas você pode ir lá visitar a nossa igreja. Eu não sou ciumento, não.
Mas às vezes a pessoa diz assim, não tenho igreja nenhuma. Eu falo assim, eu também não tenho religião, mas eu tenho um Cristo. Eu amo Jesus. Você já conhece Jesus e você começa um diálogo sobre Jesus. Ou às vezes você não vai falar nada. Às vezes você simplesmente vai viver. E a pessoa vai chegar perto de você assim, que brilho é esse que você tem nos olhos, Flávia? Flávia, por que você é diferente? Você pode me explicar? E aí a Flávia começa a explicar. E aí chega perto da Maria João. Você, Maria João, como é que você dá conta de 3 crianças e está feliz e ainda toca violão? Como é que é essa história? Ela vai dizer assim, é o brilho de Cristo, é a força de Cristo que está em mim. É porque eu sirvo um Deus maravilhoso que morreu por mim. Está aqui. E ela começa a falar de Jesus. Você viver Jesus e você vai contagiando as pessoas. Eles viviam de um modo poderoso. Eles viviam de um modo intenso. Eles viviam de um modo autêntico. O que eles faziam era verdadeiro. Não tinha teatro na igreja primitiva. Pelo contrário, tinha verdade. Imagina, você vendeu tudo que você tem, colocar à disposição do outro para que o outro tenha também. E eu não estou falando de socialismo, eu estou falando de comunidade. Uma vida em comum. Isso era tão intencional, era tão forte, era tão autêntico, que os que não faziam parte eram impactados e eles queriam fazer parte. E a igreja caía na graça do povo e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu te desafio nessa semana a começar a orar por pessoas. Talvez a sua casa. Muita gente vai se converter pela sua oração. Amém, irmãos? Tem gente esperando que você comece a orar por ele. Nós ouvimos alguns testemunhos de oração, nós temos uma live de oração todos os dias, 6:30 da manhã. E aí uma pessoa disse, eu orava 21 anos pelo meu marido e ele se converteu. Aí outra, eu oro não sei quantos anos por não sei quem. No meu grupo, tem um senhor que foi batizado no ano passado, 79 anos. E a mulher dele disse que orou por ele 50 anos. Você já imaginou? 50 anos. E aos 79, 80, ele se converteu. O seu José Roberto, o médico, se converteu, foi batizado. No dia do batismo dele, ela chorava assim, 50 anos orando por esse homem. E ela não orou pouco, não. Que Deus tenha o tempo. Mas nós podemos orar. Desafio você nessa semana a orar por alguém. Desafio nessa semana você sair exalando o bom perfume de Cristo. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua acomodação. Puxa, Sidney, mas eu venho aqui ainda, eu nem sei muito bem o que é isso. Está na hora de aprender. Tem pastor para te ensinar, tem gente para te ajudar a entender o que é isso. Porque Cristo fez tanto por nós. Cristo derramou tanta graça em nós para que nós fôssemos instrumentos da graça e do amor dele para as outras pessoas. Uma igreja que está comprometida com Jesus, está aqui nesse mundo para alcançar os de fora. Amém? Para que existe a igreja? Para a glória de Deus, para cuidar dos de dentro, para buscar os de fora. Mas tem mais uma coisa ainda. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Da onde? De tudo quanto é lugar. Uma igreja precisa levantar os olhos e olhar para o mundo. Eu gosto das palavras de Jesus. Levantem os vossos olhos e vejam os campos brancos. Eu acredito que essa igreja, a Fonte, tem uma missão grande aqui em Penafiel. Tem uma missão grande do norte de Portugal. E graças a Deus que vocês já entenderam isso, que vocês têm uma missão grande em outros lugares. Toda vez que eu convido o Peter para ir para o Brasil, ele fala assim, não, eu vou na Índia. Eu já estou me sentindo rejeitado. Ele trocou a gente pela Índia. Aí o sogro dele me viu convidando ele hoje de novo. O sogro dele falou, não, tem um amigo que colocaram um revólver na cabeça dele lá no Brasil. Eu falei, não, mas em São Paulo não. Em São Paulo, em Alphaville, não, mas em volta de São Paulo, sim. Mas fica tranquilo, que a gente manda buscar eles de carro blindado. E aí eu estou convidando ele para ir lá. Ele precisa contar desse Portugal. Né? Os dois aqui são nossos embaixadores. Nós temos que levar esses dois ano que vem. E a Maria João dirigir louvor na nossa igreja. E eles aceitaram o convite. Mas o vó vai ter que ficar com os netos. Vai ter que rachar os 3. Eles vão ficar lá 2 semanas, 1 semana para cada avô. A gente precisa olhar o Campo Branco, irmãos. O que acontece aqui em Penafiel tem que incomodar vocês. Mas o que acontece na Ucrânia precisa incomodar vocês. Os genocídios que estão acontecendo na África precisam nos incomodar. As injustiças na Venezuela precisam nos incomodar. A indiferença, a diferença social, pessoas passando fome precisam nos incomodar. A fome da Índia, a matança de pastores e cristãos na Índia precisa nos incomodar. A tensão no Oriente Médio, palestinos, judeus, árabes, agora iranianos, que são outras coisas. O iraniano nem é árabe, ele é outra coisa.
brigando com Israel. Isso precisa nos incomodar. A dor da humanidade precisa nos incomodar. Uma igreja existe para a redenção da humanidade. E todos louvavam a Deus, e todos, não eram alguns, todos. E Deus ia acrescentando que iam sendo salvos onde? No mundo inteiro. A gente precisa olhar para o mundo. O nosso mundo não é aqui. O nosso mundo começa aqui, mas o nosso mundo é o mundo. Então desafio vocês a aquecerem o coração de vocês. Desafio vocês a aquecerem os negócios de vocês. A começarem a ganhar mais dinheiro para investir em outros lugares, para ajudar outras pessoas, para investir em outros cristãos, porque essa igreja pode fazer muito pela missão no mundo. E Deus pode ainda usar muito mais os irmãos para transformar outros lugares. Amém, irmãos? Já imaginou uma igreja portuguesa, uma igreja anglo-portuguesa? Luso-anglo-sônica, não sei como é que tem isso. Que aqui é mestiço, né? Lá mestiço é japonês com brasileiro, né? Aqui é mestiço inglês com português. Misturou. Mas uma igreja dessa natureza, olhando para o mundo. E você, brasileiro que chegou aqui, já passou pela sua cabeça que Deus não trouxe você aqui só para se livrar daquelas mazelas do Brasil e viver bem aqui em Portugal com segurança, mas Deus trouxe aqui para mexer em você, para trabalhar em você, para fazer você virar um crente mais forte aqui em Portugal. Porque quando a gente sai das nossas áreas de estabilidade, a gente se abre para aprender outras coisas. Todos vocês são estrangeiros nesse país. Mesmo tendo cidadania portuguesa, vocês são estrangeiros. Nós somos estrangeiros. Porque papel não diz. Papel só diz que você é cidadão, mas cidadão não nasceram aqui. Mas aí Deus tira você do Brasil e põe aqui para mexer na sua vida, para trabalhar na sua vida. Eu gosto de jogador de futebol e Deus mexeu na vida dele. Nem joga mais futebol aqui, né? Mas está aqui. Está aqui para ir para o mundo, porque Deus tem um chamado para você, para essa igreja, para cada um de nós, para cristãos, para irmos para o mundo. O mundo. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Flávia, aqui na igreja. Eu lembro que eu vim para a conferência de vocês, e aí eu cheguei num dia de manhã, a Flávia estava ali na porta, cumprimentando. Bom dia, bom dia. E o sotaque português dela, bom dia. Eu falei assim, você é brasileira, né? Sou brasileira. Da onde? Você não vai entender, minha cidade é muito pequena, e uma cidade difícil de falar. Ela falou assim, bem devagarzinho, Carapicuíba. Quem é de São Paulo sabe que Carapicuíba fica a 5 quilômetros de Alphaville, de onde eu moro. Então assim, você não vai conhecer minha cidade. Carapicuíba. Mas claro que eu conheço. Um dos nossos projetos sociais, aliás, o maior projeto social que a gente tem é Carapicuíba. 400 famílias de Carapicuíba. Sabe por quê? Porque naquela cidade, a Flávia ela é uma vencedora, ela já saiu de lá. Mas naquela cidade, 50 mil pessoas vivem com R$300 por mês. Naquela cidade, 50 mil pessoas vivem com 50 euros por mês. Já pensou o que é viver com 50 euros por mês? Então, é uma cidade de extrema pobreza. Deus mandou a gente brilhar ali, tem que servir aquela cidade. Mas tem que servir a Venezuela. Mas tem que servir a Espanha. Mas tem que servir o norte do país. Porque nós precisamos olhar, ir ao encontro da dor, e onde tiver uma dor, a gente precisa ir. Entendeu, irmãos? O que é missão? Deus tem uma missão para. Deus não tem uma missão para essa igreja, Deus tem essa igreja para a missão dele. Nós temos um compromisso. A igreja de Jesus está aqui ainda para a redenção da humanidade. E o que significa a redenção da humanidade? Irmos ao encontro da dor. Onde tiver uma dor, nós vamos. Tem uma dor? Vamos lá. Tem um problema? Nós vamos lá. Vamos lá, vamos resolver. Você foi chamado para isso. Você foi chamado, você foi salvo para ir ao encontro da dor. Ir ao encontro da dor, levar a esperança. E esse é o propósito da igreja. E os irmãos primitivos nos ensinaram isso. Sim. Para que a gente está aqui? Quando isso tudo acabar, nós não vamos estar mais aqui. Estaremos com o Senhor no céu. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é a eternidade. O nosso lugar é onde Jesus está. É para lá que nós vamos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar para a glória de Deus, para cuidar dos que estão dentro, para buscar os de fora, para redimir a humanidade. Vamos repetir isso? Para que você está aqui? Para a glória de Deus, para cuidar dos de dentro, para buscar os de fora, para a redenção da humanidade. Peter, pastor Mike, Maria João, vocês líderes dessa igreja, que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando essa igreja, que a gente possa caminhar juntos e servirmos juntos a Jesus, até que Ele venha, a gente cumpra essa missão. Que Deus abençoe muito você nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. Amém.